Amém? Abra a Bíblia no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, os 6 primeiros versículos. Atos 28, de 1 a 6. Quem achou na projeção, diga amém. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão do apóstolo Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esta noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos e estamos aproveitando de louvar e bendizer o teu santo nome. Agora, Senhor, premia a nossa mente com a palavra do Senhor, mas que seja resultado do agir do Espírito Santo do Senhor sobre cada um de nós. Tem compaixão e segreda-nos, ó Deus, aquilo que tu queres. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Paulo está na ilha de Malta, no capítulo 28, é o apóstolo Paulo, e ele está na ilha que depois eles vão descobrir que a ilha chama-se Ilha de Malta. E os nativos, quando percebem que eles estão chegando, são 276 pessoas que estão chegando à ilha pelo mar. Isso mesmo, estão nadando agarrados em tábuas. Eles naufragaram e eles estão chegando. E aí os nativos preparam uma fogueira e Paulo vai ajudar. Quando ele pega um feixe de gravetos para lançar ali, uma víbora avança e dá um bote e alcança a mão dele, fica pendurada na mão dele. E aí ele sacode, volta no fogo e sacode a víbora no fogo. Ela cai dentro do fogo e os nativos ficam olhando. E eles fazem a declaração no versículo 4, dizendo: esse homem não presta, porque ele escapou do mar e agora que está em terra firme, uma víbora morde, vai picar a mão dele e ele vai morrer. Então ele escapou da justiça dos homens, mas ele não escapou da justiça de Deus ou da víbora, e ele vai morrer. Eles ficam esperando que Paulo inchasse, caísse morto de repente por causa do veneno da cobra, e nada disso aconteceu. Então deixa eu contar para você o que diz o capítulo 27. Por que esses nativos eles chegaram à conclusão de que Paulo, que escapou do mar, agora não iria escapar da víbora. O capítulo 27 fala da viagem de Paulo. O apóstolo Paulo foi preso, e depois de ser preso, ele pregando o evangelho, por isso ele foi preso pelo Império Romano. Ele é preso e vai ser transportado para Roma, porque ele era cidadão romano, tinha que ser julgado em Roma. E aí Paulo, ele entra no navio, e quando começa o navio, sai do seu porto em direção a Roma, em direção a Alexandria, na verdade. Quando sai e ele vai na direção de Salmona, este navio, percebem as pessoas que não há vento suficiente para navegar. E então eles param num lugar chamado Bons Portos. E ao parar ali, Paulo diz a eles:
olha, o Senhor apareceu, um anjo do Senhor apareceu a mim, e ele me disse que nós não deveríamos seguir viagem, que nós deveríamos ficar aqui, porque se nós insistirmos nessa viagem, vocês vão perder o navio. E Júlio, o capitão do centurião responsável, dono do navio, eles dois se reúnem, diz o capítulo 27, e eles chegam a uma concordância, eles chegam a um acordo. Eles aquecem que o navio era deles, e eles poderiam navegar para onde eles quisessem, que eles não tinham que obedecer o apóstolo Paulo. E eles então tomaram a decisão que eles deveriam seguir a viagem, que eles deveriam ir em frente, não deveriam escutar o que Deus disse ao apóstolo Paulo. E por causa disso, eles colocaram o navio no mar. Não havia vento. E eles insistiram em colocar o navio no mar, desobedecendo aquilo que Deus havia dado ao apóstolo Paulo. Evidentemente, um navio para 276 pessoas, 276 pessoas, é um navio grande. E ele provavelmente pensava, o meu navio é grande, o meu piloto é bom, nós somos experimentados na viagem, nós podemos navegar. Não é ele, não é o Deus dele quem vai dizer o que nós devemos fazer. E algumas vezes nós acreditamos no nosso navio porque ele é muito grande, no nosso emprego porque ele é muito bom, na nossa família porque ela é muito boa. E nós nos agarramos a estas coisas para desobedecer o propósito de Deus para o coração de cada um de nós. E quando eles colocam um navio no mar, diz o capítulo 27, que Deus envia um tufão, chamado Euroaquilão. E as águas se levantam e diz que a partir daí ninguém consegue mais controlar o navio. Por 3 vezes o texto diz, o navio seguia ao léu. Eles vão amarrar o leme do navio, porque você vai perceber isso no final do capítulo 27. Eles não conseguem segurar, não conseguem conduzir. Não mais eles conseguiam conduzir o navio, embora fosse grande, embora tivesse 276 pessoas. Quantas pessoas vivem exatamente assim? Acreditam que o seu posto, o seu lugar, a sua vida, a sua voz de comando é tão grande que não precisa obedecer a Deus. Ah, meu navio é imenso e eu não preciso obedecer a Deus. Precisa sim. E aí Deus envia um Euroaquilão, que é maior do que o navio. E eles estão navegando num mar que é muito maior do que o tufão. E é muito maior do que o navio. E Deus recolhe, diz que eles seguiam a viagem e não havia estrela durante as 14 noites que eles vão padecer em alto mar. 14 noites. Diz, e não havia estrelas. E não havia luz do sol, porque era encoberto pelas nuvens. Deus criou uma situação que, embora o navio fosse bom, fosse grande, embora o piloto fosse experimentado, Deus criou uma condição de que eles ficaram perdidos em alto mar. E eles não sabiam o que fazer. Eles entraram em pânico. E diz que certa noite o apóstolo Paulo ainda diz a eles, olha, eu quero dizer a vocês que vocês não precisam entrar em pânico, esse desespero todo, porque de novo um anjo do Senhor me apareceu e ele disse que ele me entregou todos vocês na minha mão. Ele era o prisioneiro. Todos vocês foram entregues na minha mão e vocês vão chegar a lugar seguro, mas vão chegar alguns agarrados em tábuas, nadando, e outros agarrados em tábuas. E o navio vai seguindo, e eles percebem, jogando a âncora, que a 30 metros de profundidade,
e recolhem mais adiante, jogam de novo a 27 metros de profundidade, e eles estão percebendo que estão chegando à terra firme. Então dizem, vamos fazer o seguinte, vamos recolher as âncoras, vamos baixar as velas e vamos entrar em terra firme, nós não podemos encalhar o navio. O que acontece é que o navio é conduzido por 2 correntezas e ele encalha nas pedras em alto mar antes de chegar à praia. Eles acreditavam que poderiam navegar pela experiência e pelo conhecimento, poderiam chegar lá e salvar o navio. Deus permitiu que o navio ficasse encalhado entre 2 pedras e as ondas batiam no navio e ia arrancando as tábuas do navio. E ele preso, as ondas vinham, batiam. E então um soldado disse ao comandante, os presos vão fugir. A gente tem que matar todos os presos. Tem gente que nem na hora da sua própria desgraça alivia a desgraça dos outros. Não é isso? Tem gente que nem quando está na pior, quando está no fundo do poço, é capaz de desejar alguma coisa boa para o outro. Ele pensa que ainda é possível fazer algum mal, alguma coisa errada, dar um prejuízo a alguém. Vamos matar esses presos porque ia morrer todo mundo, inclusive os soldados. Vamos matar os presos para eles não fugirem. E aí disse o capitão, não, vamos fazer o que Paulo disse. E eles esperaram, e eles se lançaram na água. E aí alguns foram nadando, empurrados pelas ondas, outros agarrados em tábuas. Mas todos eles, diz o texto, nenhum fio de cabelo se perdeu. Todos eles chegaram à ilha, que descobriram que o nome da ilha era Malta. Você sabe que muitas vezes, muitos de nós que aqui estão, que estão em outro lugar ouvindo, muitos de nós, por desafiar a vontade de Deus, vão chegar ao final da vida agarrados em tábuas. E outros nadando. Muitos vão chegar com muita dificuldade e outros nadando. Quando o apóstolo Paulo chega à ilha e os nativos daquela ilha veem aqueles homens saindo do mar, observam, eles estão vindo do mar, navio junto com madeiras, junto com restantes de pedaços do navio, e eles fazem uma fogueira, estava chovendo, diz o texto, eles fazem uma fogueira em um local protegido, para poder aquecer aqueles 276 homens, e eles fazem uma fogueira e Paulo vai ajudar. E quando ele vai ajudar, uma víbora pendura na mão dele. E aí os nativos dizem assim, esse cara deve ser muito ruim. A gente sempre acha que coisas ruins acontecem com pessoas ruins. A autora de um livro dizendo coisas ruins, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Há pessoas boas. Não faz diferença se você é bom e acontece coisa ruim a você, ou se você é ruim e acontece coisa boa a você. Sabe qual é a diferença? É que quando eles estão observando, dizem, ele vai morrer. E os nativos ficam olhando, esperando que ele possa inchar e cair morto de repente. E nada acontece. Essa é a diferença, porque ele está nas mãos de Deus. Não importa se você chora durante a noite porque perdeu um ente querido, a diferença é se você está nas mãos de Deus. Não importa se você chora porque as coisas não estão saindo do jeito que você gostaria. O que importa é se você está ou não nas mãos de Deus. Diz, e Ele limpará de seus olhos todas as lágrimas. É Ele quem consola o seu coração. E eles ficaram observando, e diz o texto, e o tempo foi passando, e eles não compreendiam e disseram, será que esse homem é um Deus que caiu aqui na nossa ilha? Não, ele é filho de um Deus Altíssimo.